vamos começar nosso diálogo de hoje à noite. A nossa proposta é a gente trabalhar um tema que é a teologia natural. Então a gente vai fazer da seguinte forma: a gente vai lançar talvez uma pergunta ou uma afirmação e vai pedir para que a gente pede para que cada um de vocês possam apresentar a perspectiva que cada um tem acerca da questão ou da afirmação que será feita. E eu peço que as intervenções, as colocações, a gente possa fazer de uma forma bastante objetiva, para que a gente tenha a possibilidade de todos participarem, de todos colocarem os seus aportes sobre os temas que a gente vai trabalhar aqui relacionados à questão da teologia natural. Eu queria começar nessa primeira rodada com uma pergunta mais de esclarecimento, né? E eu vou colocar essa pergunta da seguinte maneira: é possível a teologia natural? Se sim, qual seria o papel da teologia natural hoje? Então essa é uma pergunta mais de base para a gente começar a nossa conversa hoje. É isso. Acho que podemos começar com o Dr. Craig. All right. I am very enthusiastic about natural theology. Eu tenho muito entusiasmo pela teologia natural. Perhaps I should define what the term means first. Mas talvez eu deveria primeiramente definir os termos aqui. By natural theology, we mean the attempt to show God's existence independently of divinely inspired scripture. Com teologia natural, normalmente nós queremos dizer aquela tentativa de provar Deus independentemente dos argumentos da Escritura. And I think there are quite a number of good arguments for God's existence. E eu creio que haja um grande número de argumentos a favor da existência de Deus. And I think that the project of natural theology is actually endorsed in Scripture. E creio que, na verdade, no final das contas, o próprio projeto da teologia natural é endossado pelas Escrituras. You remember when Paul and Barnabas come to Lystra? Você lembra quando, por exemplo, Paulo e Barnabé chegam a Listra? They say to the people there, God has not left himself without a witness. Eles dizem para o povo daquela cidade: Deus não nos deixou sem um testemunho. And they appeal to God's witness in nature, in giving fruitful seasons and so forth. E eles recorrem às provas da existência de Deus na natureza, na colheita, nas estações e tudo mais. And in Romans chapter 1, Paul says that all men are without excuse for knowing that a powerful creator of the universe exists from nature alone. No primeiro capítulo de Romanos, Paulo diz que todos os homens são inexcusáveis, uma vez que eles têm diante de si a revelação natural, a própria natureza no universo. Ótimo. Então, Guilherme, você pode fazer o aporte sobre a teologia natural. Sim. Eu concordo, mas eu acho que é importante mencionar, digamos assim, que a gente, sem dúvida nenhuma, a gente tem algum tipo de manifestação de Deus na criação, de revelação de Deus na criação. Você citou, o professor Craig citou ali no livro de Atos, o que Paulo diz também em Romanos 1, que existe uma revelação de Deus na criação, mas a gente não pode esquecer do que tem sido chamado de efeitos noéticos do pecado, né? E eu acho que qualquer afirmação que a gente fizer sobre as possibilidades da teologia natural precisa dizer algo sobre isso em algum momento. E não existe uma única formulação do que seriam esses efeitos noéticos do pecado, se eles envolvem uma incapacidade a toda prova de apontar sinais divinos na criação, ou se ele significa que existe um obstáculo epistemológico que pode ser vencido quando a gente lê a criação a partir da revelação cristã. Mas eu até coloco isso como uma pergunta: em que momento
a nossa visão sobre o impacto que o pecado, a queda tem no nosso pensamento, qualifica as possibilidades, os limites e possibilidades da teologia natural. Então é uma resposta e ao mesmo tempo uma outra pergunta. Eu temo que às vezes a confiança na capacidade da razão natural de mostrar Deus na natureza seja excessiva. E se isso acontecer mesmo, eu acho que há riscos nesse projeto. Doutor Davi, é possível a teologia natural? Se ela é possível, qual seria o papel dessa teologia hoje? Eu vou responder, mas eu vou levar em conta a resposta do Dr. Craig, porque vai ser a minha piadinha, né? Para mim ter um segue para entrar nessa. Eu, como bom vantiliano, que acredita que vem numa linhagem de Agostinho e Calvino, é brincadeira. Eu ia dizer, teologia o quê? Mas é brincadeira. Na verdade, eu acho que a primeira resposta já estabeleceu o caminho. Eu acho que o Guilherme adicionou um fator importantíssimo, que se eu não tiver em mente o tempo inteiro os efeitos noéticos da queda, eu vou ter uma confiança na autonomia da razão, e eu não acredito que ela é autônoma. E eu creio que todos nós concordamos que nem a razão, nem a racionalidade humana, nem a lógica estão atrás de Deus, back of God. Então ela não é autônoma, ela funciona sempre subespécie à eternidade, é parte da realidade criada, não está lá atrás. Então, dito isso, com essa lembrança sua, eu acho que é verdade, pode ser um projeto interessante, desde que bem definido. Veja, se eu disser a teologia natural se distingue da teologia normal, porque uma depende da revelação e a outra não, eu já defini essa conversa em termos onde eu acredito que eu vou terminar com antinomias. Agora, se eu disser a teologia natural que eu proponho é aquela que é baseada na revelação geral, aberta a todos os homens, ela também é uma teologia que busca sua informação na revelação. A dificuldade que eu teria é em fazer uma divisão. Eu não quero confundir revelação especial e revelação geral, mas também acho muito importante que a gente não separe de forma radical demais as duas coisas, porque elas têm o mesmo autor, elas têm um propósito parecido ou paralelo, porque a revelação natural, a revelação geral é usada por Deus para que os homens sejam indesculpáveis, no sentido redentivo, é usada por Deus como demonstração da graça dele para que o homem tenha progresso, engenhosidade, para que o homem desenvolva a vida, para que o homem viva bem. Ela é revelação também. Aí então entra a minha explicação, especialmente para o Dr. Craig, para a brincadeira fazer mais sentido, é que tem um terceiro componente na minha cabeça, que é Polânio. Eu sou polaniano também, então agostiniano-polaniano fica mais complicado, né? Mas por causa disso, eu diria que um cientista num laboratório, um pesquisador, um arqueólogo, todos eles estão trabalhando com revelação. A diferença é que quem está trabalhando com a revelação especial está trabalhando com algo que é proposicional. Quem está trabalhando com a revelação geral, tá? Se nós definirmos teologia natural como um projeto que procura, a partir da revelação geral, desenvolver algo e que reconhece que ela chega num limite, existe um limite, um ponto limite, Romanos 1 foi bem lembrado, Romanos 1 mostra o ponto limite. A revelação geral é suficiente, por teologia natural, para que eu saiba que eu sou indesculpável porque existe um Deus. Que ele é bom, para que eu conheça algo do caráter, dos atributos dele e tudo. Mas ela nunca vai chegar e fazer aquele outro ponto que só a graça de Deus, mediada pela revelação especial, pode fazer, que é onde eu me torno um amigo de Deus e não mais um inimigo dele. Qualificado desse jeito, vamos em frente. Okay. Vamos desenvolver uma boa teologia natural. Ok. Dr. Craig, pensando a partir do que foi colocado pelo Dr. Davi, foi colocado pelo Guilherme, seria a teologia natural um resultado de uma crença
demasiado otimista acerca da autonomia da razão? Será que é possível, com base no que foi dito, de fato entender a teologia natural como uma teologia que é produto, resultado de uma confiança exacerbada na autonomia da razão? I don't think so. Não creio que seja o caso. The noetic effects of sin Os efeitos noéticos do and the pecado fallenness of man o estado de caído do homem doesn't affect in any way the clarity of God's general revelation in nature. de forma alguma afetam a clareza da revelação de Deus na natureza. It at best affects our perception of it. At best. Yes, or at worst. Ok. Na pior das hipóteses, afeta a nossa percepção. Romans is very clear that the very reason these people are inexcusable is because the revelation is clearly perceived. Romanos explica que a razão por que todas essas pessoas são inexcusáveis é justamente a clareza da revelação. But they suppress it in unrighteousness. Mas por causa da injustiça, então eles reprimem essa clareza, essa revelação clara. So the problem, as it were, isn't with the transmitter, it's with the receiver. Então o problema, na verdade, não é com aquele que transmite a revelação, mas é com o receptor. And because the receiver is broken, we shouldn't blame the transmitter. E porque o receptor está esfacelado, quebrado, nós não podemos culpar aquele que transmite a revelação. Now, with respect to the autonomy of human reason, agora, com respeito à autonomia da razão humana, historically, it's just very easy to show that people apart from God's special revelation, é muito fácil historicamente demonstrar que as pessoas sem a revelação especial have concluded to the existence of God on the basis of his revelation in nature. chegaram à conclusão de que Deus existia com base na experiência da natureza. Plato and Aristotle would be supreme examples of this. Platão e Aristóteles seriam os exemplos máximos de algo assim. Aristotle believed in a first unmoved mover. Aristóteles cria no primeiro motor imóvel, who he called God, e a quem ele chamava de Deus, and characterized as a self-thinking thought. E a quem ele caracterizava como um pensamento que pensava em si mesmo. And I've also read some Native American poetry. E eu já li poesia de americanos. In which these Native Americans, before white people ever came to the Americas, poemas de indígenas, índios dos Estados Unidos, que escreveram antes mesmo dos brancos chegarem na América do Norte. Believed on the basis of nature that there is a great spirit who has created everything. Mostrando nos seus poemas que, com base na criação, na natureza, eles criam que Deus existia. And that all men are his children. Que todos os homens são filhos de Deus. Now, that is not to say that this is salvific. That they're Agora não quero dizer com isso que isso seja redentivo. I think that's a quite different question. Essa é uma pergunta totalmente diferente. But it is to say that people can and have come to believe in the existence of God independent of special revelation. Mas eu quero sim dizer que as pessoas podem e de fato veem a crença em Deus por meio de uma revelação independente na natureza. Ótimo. Então, com base nessa perspectiva, Guilherme, uma coisa curiosa é a seguinte: já que de alguma forma é possível ter um conhecimento de Deus a partir da natureza, e parece que Romanos, o primeiro capítulo de Romanos é uma pista interessante para mostrar que de fato Deus se revela pela natureza, a pergunta é a seguinte: a teologia natural, não a revelação natural, a teologia natural, ela nos oferece o conhecimento de um Deus que é o Deus cristão? Então, eu estava pensando exatamente nisso enquanto o professor Craig estava falando,
Porque, voltando a Romanos 1, a gente tem lá em Romanos 1, não somente a clareza da revelação de Deus, mas a elevada capacidade humana de distorcer o conhecimento da divindade em diversas visões idólatras do mundo. Então está muito claro lá essa perversão que produz exatamente a idolatria. E isso eu acho que é particularmente interessante. Calvino vai chamar o homem de fábrica de ídolos, né? Uma declaração famosa dele. E eu acho que exatamente aí a gente precisa ter uma suspeita crítica, porque isso significa que quando o homem vai usar a sua razão natural diante dessa revelação muito clara de Deus, ele vai formar ídolos. Então vamos pegar o exemplo, que eu não sou especialista nisso, mas a gente acaba ouvindo alguma coisa por aí. Por exemplo, a visão aristotélica de Deus é uma visão intelectualista de Deus. E se de fato esse aspecto de Calvino, que é muito mais antigo, está correto, de que a percepção que o homem tem, a visão que o homem tem de Deus e que ele tem de si mesmo estão internamente relacionadas, de forma que quando o homem conhece a Deus, ele não vai conhecer a si mesmo sem conhecer a Deus, né? E na medida que ele vê a Deus, ele vê a si mesmo. Digamos que uma concepção idólatra de Deus vai ter uma relação simbiótica com uma visão distorcida de quem nós somos, como seres humanos. E não é difícil encontrar uma conexão de visões intelectualistas de Deus, que surgiram em contexto de teologia natural, com concepções antropológicas que são também intelectualistas e que localizam a essência da identidade humana, por exemplo, na racionalidade ou no intelecto. Então, eu temo que isso seja um círculo vicioso. A gente começa com uma afirmação da realidade, do divino, mas o divino é identificado com alguma coisa que não é o Deus cristão, mas é uma abstração que a gente fez a partir da natureza, da experiência humana, e de repente houve uma prova de que, claro, há uma dependência do humano em relação ao divino. A questão é o que nós estamos dizendo que é o humano e o divino nesse processo de prova, a partir do pensamento natural. E eu não creio que seja possível dizer o que o homem é e o que Deus é e quem Deus é fora de Jesus. Eu acho isso muito problemático e muito arriscado. E usando aí o próprio Aristóteles como exemplo, e depois seu emprego por Tomás de Aquino, e essa concepção intelectualista de Deus. Doutor Davi, livro 10 das Confissões, capítulo 6, começa dizendo assim, né? Senhor, minha consciência não duvida, antes tenho a certeza de que vos amo. Feriste-me o coração com tua palavra, desde então te amei. Perguntei aos céus, perguntei às árvores. Árvores, quem me criou? E as árvores me responderam, procura-o acima de nós. E então procurei pelas árvores, pelas flores, perguntei para o vento, se o vento era Deus, mas Anaximandro estava enganado. Então resolvi perguntar para a melhor parte que estava dentro de mim. E a melhor parte dizia que era lá dentro de mim que eu encontraria Deus. Em que medida a gente pode sustentar, dentro do próprio pensamento que pressupõe que o conhecimento de Deus está respaldado na Escritura, uma certa informação importante, ainda que vestigiosa, de Deus na natureza, que é essa ideia de Agostinho, de um Deus que parece que deixa a sua pegada, a sua marca na natureza, mas que não revela o rosto, não revela uma face, não dá Jesus. O que ela oferece, então? Eu acho que no final das contas, nós três estamos falando de alguma coisa que se completa, mas estamos vindo para isso com perspectivas diferentes. Agora você começa a citar Agostinho, para mim você vai me deixar emocionado aqui. Um momento de lembrança muito gostosa, já se vão aí, acho que são quase 20 anos de casamento, mas depois de uns 5, eu tive a oportunidade de sentar com a minha esposa em Ostia Antiga,
na janela onde Agostinho e Dona Mônica tiveram aquela experiência que ele narra pouco tempo antes disso, de quase transcendência platônica, e a ideia de que o ar era muito rarefeito e eles caíram de volta. A ruína dessa casa de Agostinho está lá em Ostia Antiga, bem marcada, e a descrição que ele faz, se você ler nas Confissões, ele fala: eu vi o Coliseu aqui, a casa de banho aqui. Dá para você achar o lugar exato. E nós sentamos ali e tiramos a foto. Interessante é que, a despeito da experiência de quase transcendência platônica, a despeito de dizer a natureza mandou eu olhar acima e depois para olhar para dentro, nós sabemos que o coração dele foi convertido quando ele ouviu: toma e lê, toma e lê, toma e lê. E foi ali na palavra. Como o Dr. Craig disse, é preciso fazer uma diferença entre o aspecto redentivo, salvífico, porque nós não somos salvos por conhecimento, nós não acreditamos que a gnose nos salva. Então não é nem o conhecimento de Deus que nos salva, é uma ação imediata de Deus que nos dá um novo coração e novos olhos, e aí muda toda a nossa racionalidade e tudo isso, nós concordamos. Eu creio que não dá para separar teologia natural de revelação natural, a não ser que eu diga que existe a possibilidade de algo que não seja revelador, que não seja luminoso. Não dá para entrar em toda uma discussão epistemológica, mas eu creio que tudo é luminoso, que essa conversa é luminosa, que as referências que não... E por luminoso eu quero dizer algo que aponta para o transcendente de alguma forma, que tem Deus como pano de fundo. Então, a revelação acontece o tempo inteiro. Eu fico pensando em Provérbios: a sabedoria clama nas ruas. E nós sabemos que a sabedoria ali é Cristo, é a mente de Cristo clamando nas ruas, falando, ela existe. E nesse sentido, eu creio que nós corremos o risco, porque queremos nos apegar profundamente à palavra de Deus e à revelação especial nas Escrituras, corremos o risco de pensar que é necessariamente a inscrituração ali que faz com que ela haja em nós de forma especial. Esquecemos que existe uma ação do Espírito Santo, que existe um testemunho interno do Espírito Santo que diz: essa é a minha palavra, e é Ele que guia, não é a parte das Escrituras. Nas Escrituras eu encontro a vontade de Deus e a mente de Deus para que eu possa olhar para o resto, mas é exatamente para que eu possa olhar para o resto. Quando eu olho para o resto, quando eu olho para a natureza e quando eu olho para dentro de mim, eu vou sim ver algo que aponta para o Criador. Agostinho falou: eu olhei para dentro de mim. Calvino correu com isso e chamou de semens religionis. E o argumento dele foi exatamente que não existe nenhum lugar do mundo onde as pessoas não procurem algum tipo de noção do divino. E isso é uma prova de que a semente de religião está marcada no coração humano, e isso é a revelação de Deus. Por isso eu gosto de sempre falar que Romanos fala que nós estamos cercados de revelação, por fora e por dentro. Dr. Craig, acho que se eu quiser fazer um aporte sobre o que foi dito, seria muito interessante. E depois desse aporte, também, se fosse possível, eu preciso que o senhor dê uma resposta a uma pergunta, porque senão talvez eu saia daqui assassinado, brincadeira. Temos aqui alguns fãs ávidos e que perguntaram se não seria possível o senhor responder de uma pergunta bastante pessoal, como foi a influência, ou qual a influência, o tamanho dessa influência que o Wolfhart Pannenberg exerceu em sua pesquisa, em seus estudos. É uma pergunta bem pessoal, então tem muita gente que gostaria de saber, e essa é uma pergunta pessoal que a gente vai usar para encerrar esse momento tão importante que a gente teve hoje aqui. Okay. The reason we call general revelation general A razão por que damos o adjetivo geral para a revelação geral is not simply because it's generally available to all people everywhere. não é simplesmente porque ela está de forma geral disponível para todas as pessoas em todos os lugares.
but because it also gives us only a very general knowledge of God. Mas também porque essa revelação nos dá apenas uma ideia bastante geral a respeito de Deus. What does Paul say in Romans 1 that we can know about God from nature? O que é que Paulo diz em Romanos, no primeiro capítulo, que nós podemos conhecer sobre Deus na natureza? Well, he says, ever since the creation of the world, God's invisible nature, namely his eternal power and deity, have been clearly seen in the things that have been made. Ele diz que desde a criação, God's eternal power and deity have been clearly o perceived. poder eterno de Deus e a sua deidade eram vistos claramente na criação desde o começo. So that's not very specific. Então isso não é algo muito específico. I mean, this is the Christian God who is revealing himself in nature. Agora, claro, este é o Deus cristão que está se revelando na natureza. But you wouldn't know that just from nature. Mas você não tem como saber isso simplesmente pela natureza. What you would know from nature is that there is this eternal, powerful, divine person who has created the world. O que você sabe a partir da natureza é que existe esse Criador do universo que é eterno, que é poderoso. And that would be consistent with Aristotle's belief. Isso não seria incoerente, por exemplo, com os ensinamentos de Aristóteles, Or Jewish or Muslim beliefs, ou com as crenças de judeus e muçulmanos, or Christian beliefs. ou a crença dos próprios cristãos. Now, I think it's important in response to Guilherme's comments to remember that Agora, para responder ao comentário do Guilherme, é importante lembrar o seguinte, that idolatry and polytheism is presented not as a consequence of general revelation, but as a rejection of general revelation. que a idolatria e o politeísmo não são apresentados como uma consequência da natureza da revelação geral, mas como uma rejeição dessa revelação geral. It's because people reject God's general revelation that they plunge into idolatry and É polytheism. justamente porque as pessoas então rejeitam a natureza geral que elas mergulham de cabeça na idolatria e no politeísmo. Now, I would like to make one other distinction, E eu também queria fazer uma outra distinção, and that is I don't think that general revelation and natural theology are identical. e é a seguinte, eu não acredito que revelação geral e teologia natural são idênticas. I think general revelation sanctions the project of natural Eu theology. creio que a revelação geral sanciona o projeto da teologia natural, But they're not the same. mas não pode-se dizer que são a mesma coisa. For example, tomorrow I'm going to talk about the ontological argument for God's existence. Por exemplo, amanhã eu vou falar sobre os argumentos ontológicos a favor da existência de Deus. This is an argument of natural theology, E eu estou falando aqui de argumentos da teologia natural. but it has absolutely nothing to do with God's revelation in nature, as you know. Mas eles não têm absolutamente nada a ver com a revelação de Deus na natureza. Now, as for our ability to discern God in the self or in the soul, Agora, no que diz respeito à nossa capacidade de discernir Deus no nosso interior, no nosso eu, I think it would be hard to give a scriptural proof text for this. eu creio que seria difícil apresentar um texto como prova desse argumento. But it would seem to follow very naturally from the doctrine of the Imago Dei. Mas me parece que é uma conclusão bastante natural da doutrina da Imago Dei. Since we are created in God's image, Uma vez que nós fomos criados à imagem de Deus, we bear properties that we share with God. nós trazemos em nós características, propriedades que nós compartilhamos com Deus. Like self-consciousness, Como, por exemplo, a consciência que nós temos de nós mesmos, rationality, a racionalidade, moral agency. por exemplo, a agência moral. And so it would seem natural that we would discern God, in a sense, reflected in our own being. Então, de certa forma, é natural que nós sejamos capazes de discernir a Deus justamente naquilo que há em nós mesmos como características. Now, with respect to the story about studying under Pannenberg, Agora, com respeito à história de estudar
com Pannenberg. I need to ask what you're fishing for here. Eu quero saber onde você está querendo chegar aqui. Are you thinking of the story of my failing or something else? Sim, é uma pergunta. Ok. Você está pensando na história de um certo fracasso meu ou alguma outra coisa? Não necessariamente. A pergunta é uma pergunta pessoal. Oh, good. Que bom. All right. Yeah. Well, the material that I shared this evening was a snapshot of the doctoral dissertation I wrote under Professor Pannenberg in Munich. O material que eu trouxe nesta manhã é um instantâneo, uma apresentação bem rápida da tese da dissertação de doutorado que eu fiz acompanhado pelo Pannenberg. Pannenberg had rocked German theology by defending the resurrection of Jesus historically. Pannenberg havia balançado a teologia by defending the resurrection of Jesus historically. Ao defender a historicidade da ressurreição de Jesus. Up until Pannenberg, até Pannenberg, dialectical theology exemplified by someone like Karl Barth, a teologia dialética exemplificada por alguém como Karl Barth, had removed the resurrection from historical investigation. Tinha completamente retirado, eliminado a ressurreição de toda a investigação histórica. And existential theology, exemplified by Rudolf Bultmann, e a teologia existencial, exemplificada por Bultmann, had treated it as mythological. Havia tratado a ressurreição como um mito. And so, in the midst of that very hostile environment, comes this young theologian. Então, no meio desse ambiente muito hostil, surge esse jovem teólogo who defends the deity and the resurrection of Jesus Christ just on the basis of history. Que defende a deidade e a ressurreição de Jesus Cristo justamente com base na ressurreição. And so, after I finished my doctoral work in philosophy at the University of Birmingham, então depois de eu concluir o meu trabalho de doutorado na Universidade de Birmingham, Jan and I decided to go to Germany and do a doctorate in theology with Pannenberg and write on the resurrection of Jesus. A minha esposa Jan e eu decidimos ir para a Alemanha estudar com Pannenberg sobre a ressurreição de Jesus. And although as a Christian I believed in Jesus' resurrection, embora como cristão eu cresci na ressurreição de Jesus, I really had no idea of how powerful the historical credentials are for this event. Eu não tinha ideia de quão poderosas eram as credenciais históricas para esse acontecimento. And it stunned me as I just shared this evening to realize that the four facts that undergird the resurrection are agreed to by the majority of scholars who have written on this subject. E eu fiquei muito impressionado, como eu compartilhei com vocês, por ter descoberto que os fatos que estão por trás, que apoiam a ressurreição, são aceitos pela grande maioria dos estudiosos do Novo Testamento. So this was a very fruitful time of research for me. Então foi um tempo de pesquisa muito frutífero para mim. And I continue to learn, or I continue to use what I learned in sharing the gospel on university campuses. E eu continuei a usar o que eu aprendi quando eu ia para as universidades compartilhar o evangelho. I do want to say though, Jonas, as you know, mas eu quero dizer, Jonas, como você sabe, that doing a theological doctorate in Germany was the most difficult thing I have ever undertaken in my entire life. Que fazer o meu doutorado na Alemanha foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz em toda a minha vida. And so this brother needs our prayers. Então esse irmão precisa das nossas orações. Muito obrigado, Dr. Craig. Nós agradecemos então a presença de todos vocês aqui para esse debate, para esse diálogo. Então, gostaria que todos aplaudissem a esses nossos oradores de hoje. E é isso, muito obrigado. Muito obrigado.